Olha, coloquei até meu filtro de óculos para poder contar um caso lindo de clareamento para vocês. O paciente chegou aqui falando que queria sempre fazer o clareamento, né? Mas que tinha medo, porque uma das coisas que incomodava muito ela é que ela sentia muita dor na região de alguns dentes pela gengiva estar mais afastada. Falei, beleza, vamos fazer o clareamento. Deixa eu mostrar as fotos de antes para vocês. Observem nessa foto aqui como os dentes eram bastante amarelos, como tem uma diferença de tonalidade de um dente para o outro, principalmente aqui nos caninos. Os caninos naturalmente, eles já são mais amarelos, né? Porque ele tem uma massa de dentina maior, que é a camada embaixo ali do esmalte, não é essa que a gente vê, tem uma camada abaixo dela, que é onde a gente atua com clareamento, né? Onde a gente remove os pigmentos. Então, esses caninos, naturalmente, eles já são mais amarelados por conta da quantidade maior de dentina. Mas observem que tem uma mancha ali no meio, né? São dentes manchados. É diferente ali da estrutura do dente. E a questão da diferença de tonalidade, né? Que eu já falei. Observe nessa foto do sorriso dela como que dá pra ver certinho a mancha aqui no canino, né? A mancha mais amarelada. As manchas naturais que são do dente dela, né? Essas manchas brancas. A diferença dos incisivos aqui, ó. Um que é mais baixo do que o outro. Próximo na gengiva aqui também, que a gengiva tá bem afastada. Observem bem esses detalhes. Então vamos lá, cada ponto ali pra gente poder conseguir entender o caso melhor. A mancha ali no canino, eu já expliquei pra vocês, né? Quando a gente faz um clareamento, o clareamento ele vai agir nessa camada mais abaixo, que é a camada mais amarelada. A gente não age aqui na parte de cima dos dentes, não. Aqui é o esmalte, abaixo dela tem a dentina. Então é lá que a gente vai eliminar aqueles pigmentos, né? Então, naquele dente ali, o canino, ele é um dente maior, ele tem mais dentina, então por isso que ele tem de ser mais amarelado. Mas além disso, o dente dela apresentava uma mancha específica ali no meio do dente. Beleza. Um outro ponto são as manchas brancas. Essas manchas brancas são manchas naturais do dente dela, são manchas de formação do dente, né? Quando a gente faz o clareamento, essas manchas elas não desaparecem. O que acontece é que a gente clareia o dente, então essas manchas também são clareadas, então elas ficam mais evidentes. A depender do tipo de mancha, depois do clareamento, a gente precisa fazer um outro tratamento, né? Ou seja, ali uma microabrasão, que é como se fosse um desgaste mais conservador ali no dente, a gente consegue disfarçar essas manchas, ou então é restauração mesmo, né? Desgastar ali com broca e com as manchas e depois colocar a resina. Mas isso, gente, vai muito, primeiro do que o paciente enxerga e do resultado daquilo ali, né? Por exemplo, tem uma paciente aqui que ela tem uma mancha enorme no dente da frente e ela não se incomoda nem um pouco com essa mancha. Expliquei pra ela, a gente vai fazer o clareamento, essa mancha vai evidenciar mais. Ela não tá nem aí. Eu tenho uma mancha aqui, ó, nesse dente. E eu lembro de quando eu fazia o clareamento, essa mancha ela fica muito mais evidente, mas não é algo que me incomoda a ponto de eu ir lá e passar uma broca e colocar resina, né? Então vai muito do que o paciente enxerga, do resultado que a gente tem, né? De como ali como que o clareamento, né, teve efeito ali nos dentes do paciente. Então esse tipo de coisa a gente avisa para o paciente que pode acontecer e lá depois do resultado a gente vê o que a gente faz, quais são, eu mostro para ele as opções de tratamento depois e depois ele decide se ele trata ou não. Um outro ponto também que a gente precisa verificar é a questão da posição de dentes, né? Quando a posição de dentes elas estão erradas, elas não estão encaixadinhas, bonitinhas, o paciente ele tem contato prematuro, ou seja, toca primeiro naquele dente e depois nos outros, né? Então fica forçando aquela região, que é o caso daqueles dentes dela ali. Então um desses dentes dela aqui é um pouquinho mais para baixo. Isso faz com que toque mais nele. Onde que isso influencia na questão do clareamento? Quando a gente tem toque prematuro, tem esse tipo de toque igual ela tem, isso vai favorecer muito a questão da sensibilidade, né? Que é um dos principais fatores aí, um dos principais fatores que os pacientes não fazem clareamento por achar que dói demais. E se a gente não fizer o planejamento direito, realmente vai doer. Então, nesse caso, quando tem contato prematuro, é um fator a mais para ter essa sensibilidade com o clareamento. E aí, por último, são as questões das recessões gengivais, né?
quando a gente tem uma recessão gengival, a gengiva ela sobe e aí fica exposta a parte da raiz do dente, né? Ainda que muito pequenininha. Se essa parte da raiz do dente está ali exposta, encosta um clareador nela, o paciente vai sentir muita sensibilidade. Então, no caso dessa paciente aqui, não era um caso de indicação de clareamento caseiro, mas eu já nem trabalho mais com clareamento caseiro. Eu trabalho agora com o padrão ouro que a gente tem na odontologia, né? Que é o clareamento com luz violeta. Não faz milagre, gente. Se você não souber conduzir o caso, fazer o planejamento, fazer a execução, não vai fazer um milagre. Não adianta só ali eu comprar o aparelho e botar na boca do paciente que não vai resolver. Mas aí, o que eu fiz? Planejei todo o caso bonitinho dela e executei. E aí o resultado ficou a coisa mais linda do mundo. Agora, olha só nos próximos stories aqui um vídeo de como ficou em vídeo, para ninguém ficar falando aí que eu tô manipulando a imagem, para mostrar para vocês o resultado. Que lindo! Fala se não tá bonitinho? Fala se não tá o sorriso mais lindo do mundo, branco? Modéstia à parte, eu fiz. E aí, sabe o que é o melhor? A paciente não teve sensibilidade. Olha, para ser bem realista, não foi sensibilidade zero nessa paciente. Foi apenas um leve desconforto, como ela mesma disse, né? Nada que incomodasse demais em uma ou duas sessões. Eu só preciso ver a quantidade de sessões que teve aqui. Peraí. Foi isso mesmo. Estou aqui com a ficha dela. Foi apenas nas primeiras sessões que ela sentiu um leve incômodo, mas aí a gente ajustou o protocolo e não teve mais nada. E no total foram 7 sessões para ter o branco máximo desse dente aí.